Muito boa noite a todos, muito boa noite. Já quero desejar uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Já apresentar todos os nossos parceiros, patrocinadores, a DM Autopeças, localizada aqui em Carapicuíba, na Avenida Inocêncio Seráfico, 1567. Faz entrega aqui pela toda a região oeste, pelo 114184-1258. Também, nossa grande parceria é o programa Café com Líderes, o maior clube de conexões, que veio lá de Florianópolis, se conectou aqui conosco. E já quero apresentar aqui nosso convidado de hoje, Jeff Mello. Tudo bem, Jeff? Pô, cara, prazer enorme estar aqui contigo. Tô me sentindo honrado, emocionado. Queria muito esse momento e hoje estar aqui é uma satisfação, assim... me volta um filme de algumas coisas. Sempre tive uma admiração muito grande por ti, né? E o teu pai ter te emprestado, no bom sentido da palavra, para essa parceria... o fruto não cai longe do pé, né? Então, a qualidade e a competência do teu pai que está aqui nos bastidores, com certeza fez um filho. Assim como eu tenho um filho mais ou menos perto da tua idade, um pouquinho mais velho, já sou avô, a gente se sente muito orgulhoso de estar aprendendo com os mais jovens, esses jovens que vêm assim como prodígio. Tá o Gabriel aqui também com a gente, que é um parceirão. Então, eu estou aqui, não sei se eu estou preparado, né? Tu sempre recebe muita gente de muito nível aqui, mas se eu puder contribuir em alguma coisa, é um prazer estar aqui contigo. Conta um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre sua experiência, o que sempre abordamos aqui no podcast, né? Sobre empreendedorismo, né? Tem pessoas que querem começar a empreender, mas pode ter medo. Às vezes quer sair do CLT, mas aí não quer desistir do CLT, por conta que CLT nada menos, nada mais. Ali seu salário do mês, né? Pra você se manter. Conta um pouquinho pra nós sobre você. Cara, eu sou um sonhador, um cara que eu digo que eu sou um privilegiado, né? Sou um privilegiado por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Ele escolhe e ele capacita. Se fosse pelas minhas forças, pela minha competência, imagina, a gente não é nada sem Deus, né? Sem a nossa fé em Deus, isso não tem a ver com religião. Eu sou muito humilde, um bairro chamado Procasa, já contei isso de várias vezes, de várias formas, né? O episódio que aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade, eu vi um trágico momento do meu pai literalmente tentando matar minha mãe, e aquilo ali marcou a minha vida, né? Acabaram me esquecendo dentro de casa, e resumindo a história, a minha mãe foi para o hospital com o pescoço todo cortado e acabou semanas depois falecendo. E o meu pai acabou sendo preso e depois solto, nunca mais veio me ver. E me esqueceram dentro de casa, né? Levaram a mãe pro hospital para ser socorrida, óbvio, o pai preso. E naquele corre-corre, numa casinha muito simples, lá na Procasa, um bairro de Florianópolis, eu fiquei lá alguns dias. Até que me acharam, eu já estava todo desidratado. E me levaram para o hospital, fiquei alguns meses no hospital, depois me levaram para o orfanato. Enfim, e eu fui... criado por uma avó. Essa avó, ela tinha Deus no coração e me formou o caráter. Eu lembro que um dia, eu já morando com ela, né? Depois de 5 meses de orfanato, eu ainda muito pequeno, eu falava muito palavrão, porque eu vim de uma escola de muito palavrão, de um lugar muito ruim, né? Eu lembro que meu pai botava velho barreiro para me beber no colo dele. Mas enfim... eu lembro que eu era o homenzinho da casa, que é minha avó, junto com a minha tia, irmã da minha mãe, tudo mãe solteira, e 2 primas menores que eu. Então eu era o homenzinho da casa. Então eu tinha que ir no bar, na venda, na mercearia da esquina. Eu lembro que o dia que eu fui com a mercearia da esquina, e era na época da caderneta, sabe, Bruno? Sim. Então eu ia lá e eles anotavam. Fiado, né? Fiado. Como diz o fiado. Mas era a caderneta. A caderneta era o comprovatório ali. E eu peguei algumas coisas, eu lembro como se fosse hoje. E não dei a caderneta pro seu Ramiro, que era da mercearia, preencher. E vim embora. Cara, quando eu cheguei em casa, a minha avó conferia item por item. E ela foi lá ali, a maçã, a banana, a bolachinha, coisinha pros dias, né? A gente muito pobre, né? Que ela viu que não estava marcado na caderneta. Eu levei uma surra. Mas uma surra. Ela tinha um pedaço de cabo de vassoura. Ela foi me arrastando até a mercearia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em todas as dificuldades que eu passei, eu tive um ensinamento e uma lição, sabe? Sobre o propósito de servir e ter uma formação de caráter. Cresci, errei, acertei várias vezes, enfim. Tive a oportunidade com 16, 17 anos perdoar o meu pai,
Ele apareceu muito mal no hospital, aí tive a oportunidade de lá ver ele. Podia não ter ido ver, mas fui lá, perdoei ele. Dias depois ele acabou morrendo no Dia dos Pais. Então, algumas marcações na minha vida foram me forjando e me denominando um cara que eu não tinha outra opção. Eu não era filho de ninguém, aliás, eu não tinha pai e mãe, né? E eu já tinha uma certa consciência, um inconsciente que eu dizia assim, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Sim. E eu comecei a empreender, eu comecei a vender picolé na rua, eu comecei a fazer algumas coisas que foram me dando notoriedade. Esse menino é diferente. Eu olho para ti, não estou comparando, mas eu vejo assim, o quão prodígio tu és, ainda de menor, com tanta conexão, com tanta relação. Eu era mais ou menos assim, tu é muito melhor que eu, inclusive, mas hoje tu tens uma base, tens uma estrutura, tem alguém por trás que dá pra ver que te apoia e tal. Cara, isso é muito massa. Então, isso foi me formando e foi me forçando, eu não tinha opção. Aí eu fui pra vida pública, vida privada, e sempre olhando as oportunidades. E essas oportunidades, Breno, eu agarrava como se fosse a melhor. Sim. Eu sempre digo, o meu primeiro emprego de carteira assinada, numa farmácia local lá, eu limpava o chão, que assim, cara, eu vou fazer com quem ninguém vai fazer, limpar o chão. E limpar o chão é limpar o chão. Uhum. E eu lembro que eu escutava nos corredores as pessoas falando, quem é a faxineira nova? Porque nunca esse chão foi tão bem limpo. Olha só, uma simplicidade. Depois eu fui para cuidar o estoque de material de limpeza. E começou a comprar menos material de limpeza. Por quê? Porque eu, além de guardar, eu organizava bem. Então, enfim, e eu fui aproveitando as oportunidades. Elas sempre aparecem para ti, para mim. Todo o conhecimento que você teve ali quando você era ali, né, uma criança, né? E aí, só que assim, ó, a necessidade faz a demanda. Ou tu tens duas opções. Ou tu passa fome, ou tu corre atrás da comida. Não tem outro jeito. Ou tu pega a tua ideia e bota para frente, ou tu vai estudar, ou tu vai ficar para trás. Sim. Ainda mais nos mundos de hoje. Então, cara, o que eu fiz? Eu não inventei a roda, só tentei fazer a roda da melhor maneira possível. Até hoje, as poucas coisas que eu lido, eu tento fazer elas da melhor maneira possível. Quantas vezes que a gente era para estar aqui, assim, eu não me sentia. E olha que eu falo em público, apresento o evento há muito tempo. Eu estou falando de verdade, assim, eu não sei se eu estou preparado para estar lá na frente de um estúdio hoje com o Breno. E hoje Deus preparou esse dia. Então, cara, a questão do empreender, para mim, vem muito através do fazer com que as oportunidades sejam bem aproveitadas. Não é só porque eu conheci um dia o Breno, não é só porque um dia eu conheci o Gabriel, o João, a Maria, enfim. É porque eu conheci e fazer ter essa razão. Muitas das pessoas passam na nossa vida, elas apenas passam. Poucas ficam. Eu tenho gente que está comigo há 25 anos. Tem gente que está há 20 anos. Hoje eu sou um empreendedor na área social, sou um empreendedor na área privada e que não está tão mais intenso como já foi um tempo atrás. Hoje eu estou dando o dia o teu lazer. Diversidade é para você, opa, eu sou bom nisso que eu faço. Que é a mesma coisa que você empreender, né? Você tem que ver ali a sua concorrência ali da região. Vamos supor que você abrir um comércio. Você abrir lá, lógico que você vai ter concorrência. Você abrir lá uma loja de roupa. Na esquina do vizinho ali, pode ter uma loja de roupa. Que aí. Exatamente a loja de roupa, né? Ou um supermercado, a padaria. Cara, qual vai ser o teu diferencial? Se for competir só pelo preço, tu tá morto no jogo, porque hoje vai vender por 90. O cara que para ganhar de vez tem que ganhar no atendimento. O cara tem que ser bem atendido na porta da empresa. O fazer bem feito é o básico hoje, mas o
seja com o carro. Todos os lugares. Tem o momento da oferta do dízimo. Assim é em todas as áreas da nossa vida. Fazer o diferencial. Vai para o relacionamento, casal, família. Eu já errei tanto nessa área. Hoje eu entender que é prioridade. Não basta ser só marido e mulher. Não basta que eu tenho que chegar em casa, minha mulher já tem que estar com a comida pronta. Eu posso surpreendê-la. Posso atendê-la de uma forma melhor. Então é isso. É isso que eu penso. Acertando e errando. A gente não é dono da razão. O quanto que eu aprendo contigo, o quanto que muita gente aprende com a gente, cara, é sobre isso. Eu traria uma palavra muito forte para essa conversa, que é o poder das conexões. Como vale a pena um dia eu ter investido o meu tempo e ter encontrado o Gabriel, que é aqui da região. Como vale a pena um dia eu ter feito o evento, o teu pai foi, a gente conversou e te apresentou. E o network também, inclusive. Que quem me apresentou a você foi uma outra pessoa. Então, tu tá entendendo o game? Então, é assim, muita gente entre nós passou e não ficou, mas algumas pessoas ficam. Algumas estão colhendo, outras vão colher, e esse tempo é que matura. Aí vai a questão da administração do processo. Eu sempre digo, é muito fácil. Engenheiro de obra pronta tem um monte de gente por aí, né? Eu chego aqui no teu estúdio e começo a dizer, tem uma coisinha aqui, tem uma coisinha. Mas vai fazer isso aqui para ver. Né? Vai sentir o quanto que dói, quanto que é sofrido para estar num horário como esse, a gente produzindo conteúdo. Quantas horas e dias tu se propõe a investir em conhecimento, em estrutura, equipamento, o tempo que é muito precioso. Sim. E tudo dentro assim de você saber administrar também, né? Que não adianta você abrir ali sua empresa e não souber administrar, né? Essa é uma pegada legal, porque assim, com todo respeito aos pedreiros, mas é um exemplo para mim muito clássico. O meu começo de juventude, a minha primeira casa, né? Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, a tua idade, quando eu fui construir a minha primeira casinha lá para morar com a minha família, e meu Deus do céu, rodaram tantos pedreiros na minha vida, porque o cara, ele era até um bom pedreiro, mas ele não tinha uma boa administração de tempo ou de finanças. O que eu estou querendo dizer com isso? O cara era talentoso naquela área, mas ele não conseguia cumprir cronograma, ele não conseguia cumprir uma série de coisas e vivia do valezinho. No final do mês, quando era para receber o valor inteiro, ele já estava devendo para mim, do que ao invés de pagar. Ao passar dos anos, eu vi que muita gente ainda é assim. E se for para as áreas de formação, o cara às vezes se forma em direito, o cara se forma em odontologia, mas ele não tem lá o básico de saber administrar o seu negócio. Tem muita gente, meu Deus, muita gente de sucesso que eu conheço, mas conheço muita gente que não conseguiu, porque ele é até um bom dentista, ele é um bom advogado, mas ele não consegue administrar o seu negócio. Ele é um bom artista. Recentemente eu vi alguns, não vou falar o nome aqui, mas eu vi algumas pessoas dando depoimento em rede social ou falando entre amigos mesmo, dizendo assim, cara, eu ganhei muito dinheiro, mas eu perdi tudo também porque eu não tive uma boa administração. Pode fechar até a porta de empresa, né? Também tem esse lado. Então, essa parte de gestão financeira, de tempo e do teu negócio é a tua marca. O DigitaPod aqui, ele precisa sobreviver. Se tu ficar só na posição de querer apresentar e receber convidado, não, tem que ter alguém que tem que estar agendando, tem que estar alguém tá com relacionamento, se tu patrocinador, tu tem que estar participando de capacitação, porque senão tu fica para trás, tu tem que investir. Cara, é um conjunto de coisas que faz com que tu consiga empreender melhor. O começar o negócio é desafiador, desculpa, mas o manter é muito mais. O começar um projeto
É difícil, mas é muito mais difícil manter ele de pé. É que eu não quero dar spoiler, mas um projeto aí do podcast que a gente tem pro final do ano, que aí nisso também entra. Ousadia, ousadia, ousadia. Tu podia ficar acomodado, né? Tu fala o que tu pode falar. O pouco que eu sei, não vou falar mais. É ousadia. Tu podia ficar aqui sentadinho, mais confortável, perto da tua casa, na tua. Não, tu quer alargar as tendas. E o alargar as tendas tem um preço a ser pago, tanto financeiramente quanto de tempo de investimento. Mas a gente sempre fala que a colheita é inevitável, né? Então, hoje você que está assistindo esse programa aqui, a gente é resultado daquilo, a gente está colhendo, né? Resultado daquilo que a gente plantou ontem, anteontem, antes de anteontem. Então, tipo assim, quer ter um dia amanhã melhor que hoje? Começa plantando hoje. E às vezes a pessoa não se dá conta disso, né? Então, o time, e é com 18 anos, é com 42 anos, é com a idade que for, a colheita é inevitável. Sim. E com tudo isso, né, conta um pouquinho pra nós, se você começou a empreender desde cedo, e também tem bastante assunto já pra conversar logo em seguida. Eu tive a felicidade de bem novinho, logo depois daquele episódio que eu citei no começo ali, né? De poder perdoar o meu pai, tudo que aconteceu. O meu primeiro emprego eu acabei fazendo a limpeza do chão, depois o estoque, depois eu virei almoxarife de medicamentos e aí tive a grata bênção de... eu digo assim, as coisas acontecem. O diretor geral da rede, que na época eram 5 lojas, foi promovido através do emprego do pai dele. Lá tem a Eletrosul, não sei se tem aqui a Eletrobras, a Eletrosul, e ele saiu dali, ganhava bem e foi para lá. A diretora financeira foi pro lugar dele. O então dono das 5 farmácias, ele pegou e olhou assim, pô, quem que eu tenho? Ou eu formo alguém... A menina não me aguentou. Eu engoli ela no trabalho, no trabalho, no trabalho. Aí onde que eu chego e viro o gerente geral. A gente pulou de 5 para 15 farmácias e de cada farmácia que eu ajudava a ampliar, eu captava
O mercadinho é a mesma coisa. E fui fazendo, e fui fazendo. E ali, entre as pessoas da minha... Provavelmente tu tem isso hoje na tua... Tu não tem hoje outros amigos... que era dono da empresa de painel publicitário, ficou doente. Então me entregou a Conta um pouquinho para nós o que é exatamente assim o Café com Líderes, como tudo começou, esse grande projeto, que hoje são mais de 10 mil pessoas aí envolvidas dentro desse projeto, né? o Café com Leite muita
ideia e faço uma igual ou parecida. Tu não me cobrou nada, eu não te paguei nada, peguei uma ideia igual a tua. Às vezes pega um cliente teu, isso acontecia. Eu comecei a cobrar. Não, meu tempo vale dinheiro. Tu entendeu o game? Eu Sim. comecei a reunir, não, beleza, ó. Ou tem para entrar nessa reunião tem um valor. E aí o que acontece? Eu conheci o Breno, tá aqui o Gabriel, que é um puta cara que tá aqui. E o Gabriel era especialista de uma área e tu de outra. Aí, às vezes, a demanda dele podia atingir, tu podia resolver, ou vice-versa. Eu comecei a fazer conexão, poder das conexões. E aí comecei a fazer. Muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. Isso na vida é assim. E aí foi indo. Até que eu levei ela para um outro nível. Esse ano, pelo menos, eu não fiz reuniões em grupo. Eu usei a estratégia, dei uma balançada na árvore para ver quem cai da árvore. Eu pensei durante muito tempo que a quantidade chama a gente, obviamente, era boa, mas não é isso. É um reinventar a roda. Semana eu quero ela ter comigo. Então, eu mudei o game, eu mudei a prioridade, mudei a visão. Mas eu demorei para enxergar que essa era a maneira. Mas são fases, né? São momentos que Deus permite. Então, eu quero hoje ter a oportunidade, cara, eu não abro mão de passar uma semana, de passar. Ou eu vou, ou eu recebo em casa a minha neta, mano.
às vezes, e eu fiz isso muito, eu botar numa mesma sala de conexão, né? Eu achava massa porque, assim, pô, o cara do cachorro, quem tá tendo acesso é um cara de outro padrão, né? Financeiro, que já chegou lá. É legal. Mas na hora prática, talvez os dois possam estar perdendo um pouco de tempo, porque ainda não teve a maturidade. Eu lembro de um episódio que a gente fez no ano passado, final do ano passado, acho que foi o penúltimo do ano. Pô, a gente botou uma mulher que, pô, ela faz cosmético, cara. Eu não lembro o nome dela, uma mulher. Consegue cortar cabelo. Então o que eu tô querendo dizer assim, é mais fácil. Aqui tem auto de barbearia por assinatura. Então, Pessoal, de Santa Catarina misturado com um lugar com outro. Aí o pessoal do restante do avião que não conhecia a gente, você, oxe, como que esse povo se conhece? o que eu tô querendo dizer com isso? Tu vai para um encontro network. Tu tem que conectar com alguém que tu não conhece. Nós, tu acha que ainda não, ou vai passar também, em algum momento vai passar, a gente vai conhecer uma menina, a gente vai paquerar, a gente vai namorar, a gente vai noivar e vai casar, correto? É pra vida? Ou pelo menos é pra ser pra vida. Cara, tu não vai chegar no mesmo dia e casar com a pessoa. Nas antigas acontecia, hoje não.
Então tu vai primeiro namorar, vai pegar na mão. Essa troca tem que ter. Cara, um exemplo, só tô falando um exemplo. Isso aí tá no Google, pô. Eu Isso aí cheguei ele cansou de falar. Tu vai batalhar por isso, então tu vai te preparar pra isso. Cara, tu tem que fazer. Tipo assim, única. Porque esse tipo de pergunta é só pra aparecer no corte, né? Cara, aproveita da melhor maneira. O teu game é tu estar te preparando enquanto tu tá em movimento. O teu pai, o Ricardo, sabe bem o que eu tô falando. A gente. Coisa assim, e eu já vi que o teu perfil não é esse. Ah, não, eu vou tirar minha vida da tomada, vou resetar tudo, fica todos aí os problemas, as contas, daqui a 5 dias. A maioria das vezes cara, se eu passei por isso e venci, mano, se tanta gente que teve uma história pior que a minha, mais sofrida que a minha, e tá conseguindo vencer e tá vivo. Eu sempre digo, a gente só por estar vivo, estar respirando, pô, já tem que agradecer a Deus. Mas nós temos que fazer por onde? Tu sabe onde tu quer chegar? Esse é o grande diferencial. Não, eu sei onde eu quero chegar. A primeira coisa é isso. Descobre aonde tu quer chegar. Depois, assim, ó, o que tu tá fazendo para chegar lá? Ah, mas aí tu bota a culpa no
certo ou errado, a leitura bíblica é dos caras. Eu fiquei maior, eu casei. Tendo que jogar futebol escondido. Jogar futebol, cara. Botar uma bermuda. Eu lembro que eu ganhava alguns troféus, foram poucos que eu ganhei na vida. Eu tinha que esconder da minha avó. E aí, pra gente já fechar aí com chave de ouro, e aí pra gente estar finalizando, quais dicas assim que a gente sempre pede isso para nossos convidados, deixarem dicas, assim, principalmente empresários assim de grande, que passam por uma grande inspiração, para uma pessoa assim querer destravar isso, querer ali, às vezes ela quer ali fazer network, mas tem medo ali de falar alguma besteira, ou às vezes tem medo de conversar em público. Pode deixar algumas dicas aqui pro nosso público. Conselho se fosse bom, né? A gente não dava, né? A gente vendia. Inclusive alguns eu tô vendendo agora. Mas assim, ó, o que eu penso, cara? A primeira coisa de tudo, cara, cuida da tua fé. Mas que loucura isso, Jeff. Cara, cuida da tua fé. A fé é algo que move montanhas de verdade. E, cara, não importa a religião, mas cuida da tua fé. A fé tem que te mover. A segunda coisa, assim, ó, qual é o teu propósito? Por que eu estou falando de fé e propósito? Pô, se eu acredito num Deus que me tirou da onde tirou, pô, cara, saí da favela, mano. Olha o que aconteceu comigo. E ele me deu essa oportunidade, ele me escolheu, pô, algum valor eu tenho para Deus. É a minha concepção. Pô, se ele está me capacitando, longe de ser perfeito, longe, eu sou longe, meu Deus do céu, tem um cara que não é perfeito, sou eu. Mas, cara, saber para onde que vai mudar o teu game. Então, se eu tenho fé, tá ligado? Se eu tenho vontade de chegar aonde eu quero chegar, Fazer acontecer, eu vou me preparar durante o processo. Na maioria das vezes, eu falei aqui, não é tirar da tomada. Cara, tu vai ser um grande homem, uma grande mulher. É enquanto tu tá passando pelo processo, tá resistindo, mas tu tá tirando aquele negocinho que o cavalinho usa e tá tentando abrir o teu horizonte. Caramba, com quem tu se relaciona? Cara, se tu tá se relacionando com pessoas que estão te puxando para baixo, foge dessas pessoas. Que são peso, foge dessas pessoas. Porque tu tem que estar bem para poder te ajudar e ajudar essas pessoas. O game funciona assim. Se capacitar é um grande valor. Se estar próximo, buscando pessoas. Hoje eu tinha uma agenda para esse lado de Barueri e de Carapicuíba. Massa, mas eu quis estar contigo hoje, porque eu sei da energia que tu passa, a pessoa boa que tu é. E eu podia me dizer, não, eu sou o cara. Eu não sou o cara. Eu quero aprender um pouco mais, eu quero valorizar um pouco mais, por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero estar sair lá do seu conforto, lá de Florianópolis. Eu aproveitar a oportunidade. Então, tipo assim, cara, a dica pra mim é isso, é a fé, é saber aonde quer chegar. E a questão do propósito é assim, ó, pensa comigo assim, ó, por que tem muita gente que é muito talentosa, mas não rompe? Na minha concepção, é que o propósito dela está desalinhado. O que vai acontecer com o Breno hoje, com 18 anos, ainda não está maturado, se cair na tua conta 15 milhões de reais hoje, talvez tu não esteja preparado para os 15 milhões. Estou dando um número aqui, um exemplo. De repente, o que acontece com o Breno hoje se hoje cair no teu colo a gestão de uma grande televisão do Brasil? Tu tá no centro, no eixo aqui. Calma aí. A gente precisa pode acontecer, mas talvez o teu preparo
seja mais daqui a pouco. Vai ser precoce, igual. Muita gente vai dizer que tu não tem potencial igual, não tem problema. Mas tu calejou, tu arrumou a tua base. Isso que tu sofreu em menores escalas vai te dar condições de poder superar outras escalas. Então, o propósito de ganhar 15 milhões, mas pô, eu vou abençoar muitas pessoas. Qual é o propósito? Quantas pessoas a gente alcança hoje com um pouco? Porque quando é com muito é fácil. Quando a gente está com a conta cheia de dinheiro é fácil. Quer ver quando está faltando para ti dentro de casa, mas tu vai lá e divide. A maioria das pessoas mais generosas são as pessoas que não tem nem para elas às vezes. Então, se tu conseguir alinhar essas coisas, aí depois, claro, tem um talento, tem um dom. Às vezes o cara tá lá querendo ser advogado, mas não é o perfil. Então, estar rodeado das pessoas certas, eu acho que faz a grande questão. E eu acho que para fechar mesmo da minha parte, isso aqui é uma mesa, né? Eu sempre falo isso assim. Cara, um prazer sentar na mesa aqui contigo. Eu fui de um tempo que eu queria mesa cheia. Hoje eu não quero a mesa cheia, cara. Hoje eu quero a mesa de qualidade. Hoje eu quero mais aprender do que ensinar. Eu quero também trazer experiência, mas eu quero sentar com alguém que venha agregar para mim. E às vezes uma mesa muito rodeada, presta atenção, tu não consegue dar atenção para todo mundo e receber a atenção de todo mundo. É a mesma coisa que você ter ali um auditório ali, cabe 500 pessoas, você colocasse 500 ali, não conseguia. É massa, tu faz o pitch, tu faz as coisas legais, mas tu não vai conseguir atender as 500, cara. Aí tu terceiriza, tu volta pro outro. Então, por isso que eu digo, são fases e momentos, né? E a fase que eu tô vivendo hoje é essa, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. E se eu posso dar essa dica, isso alinha o teu propósito, faz o teu bem feito. Ah, mas todo mundo que tá à minha volta aqui não tá fazendo. De duas uma. Ou tu tá no lugar errado, ou essas pessoas estão no lugar errado. Continua firme no teu propósito. Muita fé em Deus, eu levanto todos os dias e vou deitar todos os dias fazendo uma oração de agradecimento. E não tem, cara, tô saturado de religião, mas eu tenho fé e eu sei que o meu dia de amanhã vai ser melhor que hoje. E às vezes não são, né? E pra gente agora finalizar, onde que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Fala com o meu assessor aí, brincadeira. Cara, a gente tá no... a gente tem o Poder da Conexão, né? @Poder da Conexão. A gente tem o @Café com Líderes Oficial. E a gente tem o @jeffmelo.com.br, o site Jeff Melo, o site do Café com Líderes. É só dá um Google ali, Café com Líderes Oficial, Poder da Conexão e Jeff Melo. E programa Café com Líderes. Programa Café com Líderes também. A gente tá com uma proposta muito interessante para a gente conversar lá para Floripa. Eu já estou, como é que se diz? Protelando há muito tempo. Eu preciso de um Breno lá em Florianópolis. Aí teu pai vai ter problema. Logo em seguida, estamos lá, viu? Logo em seguida. Então, agradeço você mais uma vez por esse tempo, de compartilhar seu conhecimento aí, seu conhecimento conosco. Logo, logo, ou você aqui novamente, ou nós lá. Os dois. Tamo junto. Então, uma ótima noite a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Semana que vem mais podcast vem aí. Só encerrar a gravação. Olê.